Asseguro a vocês que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio, e houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva em Sarepta, na região de Sidom. Versículo 27. Também havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu, o profeta. Todavia, nenhum deles foi purificado, senão somente Naamã, o sírio. Amém? Vamos orar um pouquinho? Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus, estamos na Tua presença mais uma vez. Este é um culto, Senhor, de Santa Ceia, talvez o culto mais importante que temos. Queremos aqui, Senhor, ouvir a Tua palavra, aprender contigo, ser instruídos na verdade, porquanto a Tua palavra é a verdade. Para isso, Senhor, nos ajude, que o Teu Espírito Santo permita que possamos entender, compreender, ó Pai, com profundidade e clareza as Escrituras. Também te peço, Senhor, seja bondoso comigo mais uma vez e misericordioso, e que eu possa transmitir essa mensagem com toda a liberdade do Teu Espírito Santo, e tudo aquilo que o Senhor quer passar nesta manhã, que o Senhor possa passar pelo Teu poder, pela Tua virtude, e que nem eu e nem nenhum dos meus irmãos possa impedir ou atrapalhar, que o Senhor se mova com toda a liberdade e poder, para a glória do Teu santo nome e para o nosso benefício. Assim nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos aplaudir o Senhor pela Sua palavra. Glória a Deus. Aleluia. Creio que, como a maioria de vós bem sabe, Jesus nasceu em Belém de Judá. E o relato bíblico diz que o seu pai José foi avisado em sonho de que ele deveria ir para o Egito porque um tal de Herodes queria matá-lo. Então José pega a esposa Maria, o seu filho Jesus, e eles vão para o Egito. E eles ficam ali um tempo, até que Herodes morre. Então o anjo do Senhor em sonho vai dizer a José novamente: José, você já pode voltar, porque aqueles que queriam matar o menino já estão mortos. Então é nesse momento que Jesus é trago do Egito para novamente Nazaré, ou pela primeira vez em Nazaré da Galileia, para que se cumpra uma profecia que dizia: do Egito chamei o meu filho. E quando ele está agora em Nazaré, ele cresce em Nazaré, para se cumprir uma outra profecia que dizia: e ele será chamado Nazareno. Jesus então passa parte ou quase toda a tua infância em Nazaré da Galileia. Ele cresce e aos 30 anos então ele é chamado, ele é batizado e começa ali o seu ministério, quando o Espírito Santo repousa sobre ele com poder e autoridade. O relato de Lucas está dizendo que Jesus Cristo, em algum momento do seu ministério, ele vai para Nazaré da Galileia. Ele vai para Nazaré da Galileia e o versículo 14 diz que ele foi no poder do Espírito Santo. O autor aqui está querendo dizer que Jesus estava cheio de poder e autoridade quando voltou para a sua terra, que eu vou chamar aqui de terra natal. Quando ele vai para o lugar onde ele foi criado, foi educado, passou a sua infância, adolescência, até chegar na fase adulta. Ele vai naquele lugar com poder e autoridade, como de costume, Jesus foi para a igreja. Ele foi para a sinagoga. E quando ele foi à sinagoga, foi-lhe dado a oportunidade de ler um trecho das Escrituras. Então ele abre as Escrituras, também conduzido pelo Espírito Santo, não havia capítulos e versículos tão organizados como o nosso. Então ele abre em uma profecia de Isaías. E ele vai ler essa profecia no versículo 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, para proclamar liberdade aos presos, recuperar a vista dos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor.
É uma profecia de Isaías, e Jesus está lendo essa profecia, e quando ele termina de ler essa profecia, ele senta e diz: hoje se cumpriu esta profecia. Ele estava dizendo que a profecia de Isaías se cumpriu e que Jesus estava ali, com todo o poder e autoridade, para libertar, para restaurar, para sarar, para proclamar e dizer: agora vocês não são mais escravos do pecado, eu vim para libertá-los, eu vim para trazer as boas novas do reino, eu vim trazer novidade para vocês, amém? Você crê que Jesus está aqui nessa manhã? Está escrito: onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, ali ele se faz. Naqueles dias de Jesus, uma igreja, uma sinagoga só podia ser aberta se tivesse 10 homens. Até hoje é assim. Nenhuma sinagoga em São Paulo, por exemplo, vai ter a reunião se não tiver 10 homens. É o principal, ou os principais da sinagoga. Mas Jesus, ele fez diferente. Ele disse assim: agora não vai ser mais assim. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu vou estar presente e haverá culto. E ele não disse que eram 3 homens, 2 ou 3 homens. Ele disse 2 ou 3 pessoas, podem ser 3 mulheres, amém? Pode ser 3 jovens, pode ser 3 idosos, amém? Se tiverem 3 reunidos no nome dele, aleluia, e fazer menção do nome dele, ele se faz presente e ele começa a agir. E ele começa a agir obedecendo o que eu vou chamar aqui de protocolo. Jesus então estava com eles, estava agindo no meio deles, estava dizendo: olha, eu vim trazer grandes notícias para vocês. Se tiver cego, traga que eu vou dar visão. Se tiver alguém preso, traga que eu vou libertar. Se tiver alguém quebrado, traga, porque eu vou restaurar. É manhã de boas novas, aleluia. Eu vim trazer boas novas. Os cegos vêm, os surdos ouvem, os mudos falam, os paralíticos andam, aleluia. Os mortos ressuscitam, os leprosos são limpos, e aos pobres é pregado o evangelho. Cego vê, surdo ouve, mudo fala, paralítico anda, morto ressuscita, leproso é purificado, e aos pobres é pregado o evangelho. Cego vê, surdo ouve, mudo fala, paralítico anda, morto ressuscita, leprosos são limpos, e aos pobres é pregado o evangelho. Jesus continua sendo o mesmo ontem, o mesmo hoje, e será o mesmo eternamente. Ele está aqui, aleluia, para te dar visão. Ele está aqui para restaurar você. Ele está aqui para libertar você e toda a tua casa. Ele veio para salvar, ele veio para resgatar. Ele se fez carne, o verbo se fez carne, habita no nosso meio, está conosco, aleluia. E aonde Deus está, o sobrenatural acontece. Encha o teu coração de esperança. Ele está aqui, Ele está falando, Ele está agindo, Ele está curando, Ele está libertando, porque Ele é Senhor. Quem crê nisso, diga glória a Deus. É o mesmo. É o nosso Senhor. É o nosso Salvador. É o nosso libertador. É aquele que guarda você da pandemia. É aquele que faz o pão nosso de cada dia chegar na tua mesa. É aquele que cuida de você e todos os seus. Por isso nós começamos os nossos cultos sempre adorando a Ele, sendo grato a Ele, agradecendo a Ele, reconhecendo Ele, porque Ele é o Senhor absoluto, Ele reina, aleluia, eternamente, e Ele nesse exato momento colocou o reino dEle dentro de você, para governar a tua vida, para que tudo te vá bem, oh, aleluia. Ele também te deu a palavra e o Espírito dEle, para que pelo Espírito Santo você se mova, e seja bem sucedido por onde quer que andares. Jesus chegou para eles e disse: cumpriu a profecia. Vocês agora podem viver com esperança. Vocês agora devem viver pela fé. Vocês agora vão viver uma nova vida, uma nova história. A resposta da oração de vocês sou eu, é o que Jesus estava dizendo. Eu cheguei, aleluia. A profecia se cumpriu. 700 anos depois, a profecia se cumpre. Olha, eu aqui, eu vim fazer uma obra incrível na vida de vocês. Mas algo aconteceu. O relato bíblico diz que, no versículo de número 22,
Todos falavam bem dele. Todos ficavam admirados com as palavras que saíam dos seus lábios. Mas começaram a questionar dizendo: não é este o filho de Jô? Não é esse o filho de José e Maria? Não é aquele menino que cresceu no nosso meio? Espera aí, eu conheço ele, ele brincava com o meu filho. O outro dizia: sim, era meu vizinho. Não é ele? É ele sim. Olha lá, é o mesmo que cresceu entre nós. Ele é só um homem comum. Ele não pode fazer muita coisa por nós. Então Jesus, ele disse algo impactante. Ele vai dizer, versículo 23, 24. Continuou ele: digo a verdade. O que ele dizia? A verdade. Ele sabia o que estava no coração das pessoas. Não há como você esconder a sua verdade do seu Senhor. Ele estava dizendo a verdade baseado no coração daqueles que estavam ouvindo. Ele sabia o que estava no pensamento deles. Então ele disse: eu digo a verdade, nenhum profeta é aceito na sua terra. Ou em outras traduções, não há profeta sem honra, a não ser na sua terra, na sua pátria. E aí Jesus, ele vai usar 2 exemplos bíblicos. O primeiro exemplo bíblico, ele usa o exemplo de uma viúva muito pobre, em que Deus enviou Elias até a casa dela, e Elias foi até a casa dessa viúva, bateu à sua porta e disse: me traga pão e me traga água. E a viúva disse: Senhor, eu não tenho nada, a não ser um pouquinho de farinha e um pouco de azeite. Eu vou cozer um bolo para mim e o meu filho, nós vamos comer e depois disso esperar a morte, porque não temos mais nada. Havia um período ali de muito tempo sem chuva. Esse período durou 3 anos e meio. Quando Elias visitou essa viúva, provavelmente já tinha passado pelo menos 1 ano e meio a 2. Então haveria ainda mais um ciclo pela frente de muita necessidade. E quando Elias foi até ela, Elias deu para ela uma palavra dizendo: então faça o seguinte, você vai cozer o bolo, mas você vai trazer para mim comer. Eu vou comer o bolo. Depois você vai pegar o pouco que restou e faça um bolo para você e o seu filho. E coma. Porque assim diz o Senhor: a farinha na panela não acabará. O azeite na botija não vai faltar. Até o dia em que o Senhor mande chuva. Só que Jesus usou o exemplo dizendo: mas nos dias daquela viúva, havia muitas outras viúvas passando fome e necessidade. Mas Elias não foi senão aquela viúva específica que morava em Sarepta, na região de Sidom. E aí Jesus vai usar um outro exemplo dizendo: havia um homem chamado Naamã. Naamã era um general do exército da Síria. Naamã ficou leproso. E o relato bíblico diz que ele tinha uma escrava, e a escrava disse assim: quem dera o meu senhor estivesse diante do profeta Eliseu, lá em Samaria. Ele iria orar por você e você ficaria totalmente restaurado dessa lepra. Então Naamã avisou ao rei, o rei deu uma carta autorizando ele a fazer uma viagem para Samaria, em Israel, e ele foi para ser curado. Quando ele chega diante do rei de Israel, o discípulo de Elias chega dizendo: vem até a minha casa, e todos saberão que há profeta em Israel. Naamã foi até a casa do profeta, e quando ele estava chegando perto da casa, o discípulo é enviado novamente para dizer: diga a ele que deve se lavar 7 vezes no rio Jordão, e ele vai ficar limpo da sua lepra. Veja, o relato que Jesus está dando, ele cita essas 2 passagens, e ele conclui dizendo: também nos dias de Naamã, havia muitos leprosos, mas só Naamã, o sírio, foi curado. Preste bem atenção nesses 2 exemplos. O primeiro exemplo, Jesus está falando de prosperidade.
E para nós é muito forte porque nós estamos vivendo um tempo de crise econômica, financeira. O segundo exemplo, Jesus está falando de cura. O que para nós também é muito forte porque o mundo está falando de pandemia, uma doença que está matando milhares. Preste bem atenção. Jesus está dizendo o seguinte: nos dias da viúva havia muita gente pobre, mas só ela prosperou. Nos dias de Naamã havia muitos doentes, leprosos morrendo, mas só Naamã foi curado. E nos dias nossos? Nos nossos dias, há muitos evangélicos, mas nem todos vão prosperar e nem todos vão ser curados. Tem crente que morre de Covid. Tem crente que passa fome nesse momento econômico que estamos vivendo. Então, o que nós precisamos aprender? Se você entender o que está aqui no capítulo 4, você vai prosperar na pandemia e vai ser guardado de todo tipo de enfermidade. Isso para nós é muito importante. É importante que nós venhamos olhar uma passagem bíblica e trazer para os dias de hoje, entender a dinâmica do reino e colocar em prática, e assim você vai estar seguro. Abra em Crônicas, capítulo 20, versículo 20. Segundo a Crônicas. Primeira Crônicas 20, 20. É segundo 20, 20 mesmo. Segunda Crônicas 20, 20. É que a tradução está diferente. De madrugada partiram para o deserto de Tecoa quando estavam saindo, e Josafá lhe disse: escutem Judá e todo o povo de Jerusalém. Tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas, e vocês terão. Amém. Confie no Senhor e vocês vão ter sustento. Ouça os seus profetas e prosperareis. Amém? Amém? Preste bem atenção nisso. Nós precisamos confiar em Deus e precisamos confiar nos seus profetas. Quando Jesus foi até aquele povo, ele foi como um profeta, anunciar a palavra de Deus. Por isso ele entrou na igreja e liberou uma palavra para aquele povo. O primeiro princípio é você confiar na profecia da palavra. É você confiar no profeta, o maior que é Jesus e aqueles que ele enviou. Em toda a Bíblia, não há como você ser guardado, não há como você prosperar se você não crê no profeta. Então, Jesus ele está dizendo: eu vim até vocês como um profeta de Deus, trazer a palavra do reino, para que vocês estejam seguros, ou seja, sejam curados, e para que vocês prosperem, não tenham problemas econômicos. Só que vocês não me recebem. E esse é o primeiro ponto que faz muita gente morrer e muita gente passar necessidade. No primeiro exemplo que Jesus enviou, ou deu a eles, ele estava falando da viúva. E a primeira coisa que aconteceu com a viúva é que Deus mandou um profeta até a casa dela. No segundo exemplo de Naamã, Deus disse para Naamã, tocou no coração de Naamã: vá até a casa do profeta. Preste bem atenção. Ou o profeta vai até você, ou você vai até o profeta. Mas sem a palavra profética, nada acontece na tua vida.
Vou repetir. Ou você vai até o profeta vai até você, mas sem a palavra profética, nada acontece na tua vida. Por isso Jesus foi enviado como um profeta, em Lucas capítulo 4, para liberar sobre eles uma palavra, que sai do coração de Deus, e está sendo revelado para eles. Só que, quando um profeta está falando, se você rejeita a palavra que está saindo dele e rejeita principalmente o profeta, então o culto acabou para você. Quando Deus usa alguém para falar com você, se você tiver alguma coisa contra o profeta, se você rejeitar o profeta e você dizer assim, não, eu não aceito o que ele está falando, acabou. Diga comigo, só morre aqueles que não aceitam o que Deus está falando. E a maior parte do tempo Deus está falando através de alguém. E você precisa confiar nisso. Se você não recebe aqueles que o Senhor está enviando, então tampouco você vai poder aceitar a palavra que vai sair da boca daqueles que Deus está enviando. Então o primeiro princípio aqui para ser entendido é: faça necessário que você confie no profeta. Porque caso contrário, a promessa de Deus não se cumpre na tua vida. Porque a promessa é revelada através de um profeta. O que é um profeta hoje? É aquele que fala a palavra de Deus. É aquele que pega a palavra que saiu do coração de Deus e mostra para você, como eu estou fazendo aqui nessa manhã. Como os pastores vão fazer daqui a pouco. Então Jesus estava dizendo, é importante que vocês entendam. Deus vai mandar alguém levar até você uma palavra. E você precisa aceitar essa pessoa e a palavra que sai da boca dessa pessoa. Então, quando Deus enviou o profeta Elias à casa da viúva, a primeira coisa que a viúva precisava é aceitar Elias, porque era aquele que Deus estava enviando. E quando ela aceitou Elias então deu a segunda coisa, que é a palavra. E ela precisou aceitar também a palavra. No caso de Naamã, quando ele foi até o profeta, ele precisou aceitar aquele profeta. Ele não podia escolher qual profeta vai ministrar na minha vida, hein, pastor Jean? Não quero o pastor Jean, eu quero o pastor Luciano. Não quero o pastor Luciano, eu quero o pastor Valmir. Não, eu não quero. Esse é um grande erro. O relato bíblico diz que Eliseu liberou uma palavra para Naamã. E ele precisou aceitar o profeta. E o relato bíblico diz que ele não aceitou muito bem a maneira como o profeta fez. O profeta usou um discípulo para falar para ele, mergulhe 7 vezes no Rio Jordão e você vai ser curado. Ele disse, não. Eu quero que ele me atenda. Eu quero que ele ponha a mão na minha cabeça. Eu quero que ele fale comigo. E como ele começou a exigir demais, a cura dele demorou um pouco. Até que o coração dele foi quebrado. E ele aceitou a maneira como o profeta ministrou. Você nunca vai me mudar. Você nunca vai poder mudar o meu jeito de ser, o meu jeito de falar. Você nunca vai poder fazer isso. Às vezes a minha esposa fala assim, por que você não fez desse jeito? Eu falei, porque eu sou assim. Você pode fazer do seu jeito. Eu só posso fazer do meu jeito. Desde que eu consiga transmitir a palavra da verdade, que é Jesus Cristo, eu posso pregar assim, eu posso pregar assim, eu posso pregar de pé, eu posso pregar sentado. Em vez de pregar daqui, eu posso pregar lá da porta. Você pode dizer, mas eu não quero que o Senhor pregue lá da porta, eu prefiro que seja lá no altar. Tá bom, Naamã? Só que se você não entender a palavra, você vai continuar assim.
Então o próprio Jesus estava com eles e eles não aceitaram aquele profeta, porque ele era filho de José. E daí? Não aceitaram ele porque ele cresceu com eles. Ele era meu amigo de infância. Quem ele pensa que é? E começaram a criar dificuldade. E quando você passa a servir a Deus, criando dificuldade, porque você não gosta disso, você não gosta daquilo, e você gostaria que fosse dessa maneira, ou desse modo, o teu modus operandi, você começa a rejeitar o próprio Jesus, e aí você fica de fora daqueles que vão ter vista, daqueles que vão ser libertos, daqueles que vão ser restaurados, daqueles que vão prosperar. Veja, Jesus disse, chegou as boas novas, e você só precisa aceitar. Você não precisa, meu irmão, ficar de olho no modus operandi, como vai acontecer, de que modo, de que maneira, se vai ou não se enquadrar o teu jeito de ser, a tua filosofia de vida, a maneira que você pensa ser a melhor. Você só precisa aceitar o profeta, porque ele é um profeta do Senhor, e ele está levando para você a palavra que vai transformar a tua vida, e você precisa abrir o seu coração. Tem igrejas, por exemplo, que não aceitam o pastor barbudo. Tem outras, né, que não aceita sem gravata. Eu conheci um que ele estava sem gravata, terno, bonitinho, sem gravata. E aí eles disseram assim, não, sem gravata nessa igreja você não prega. Arrumaram uma gravata para ele, ele pegou, pôs a gravata, subiu no altar, tirou a gravata, pendurou a gravata num pedestal, falou assim, gravata, prega para eles, e desceu. Imagina o que aquele povo não perdeu naquele dia. Está entendendo? O que está te incomodando, o que está fazendo você perder aquilo que Jesus deu para você? Nós deixamos coisas pequenas incomodar-nos de tal forma, de tal maneira, que nos impede de receber o que nós viemos buscar. O profeta Jesus e a palavra que é Ele, aleluia. E que vai fazer uma obra incrível nas nossas vidas. O que impede você de receber? Segundo, depois que se aceita o profeta, precisa aceitar a palavra dele. Então, quando Elias foi na casa da viúva, ele disse para ela, você vai fazer um bolo primeiro para mim. Preste bem atenção. Há uma fome terrível na terra. Naqueles dias as pessoas estavam morrendo de fome. Aí chega alguém na casa de uma mulher muito pobre, sem marido, que tem um filho para cuidar, para alimentar, para sustentar. E esse alguém bateu na porta dela e falou assim para ela, faça um bolo para mim. Mas eu não tenho nem para mim, eu vou dar para você. Isso, você vai dar para mim primeiro. Primeiro eu, depois você. Não, isso é um absurdo. Quem é nos dias de hoje que vai tirar da viúva pobre, do miserável, do coitado, o único sustento que ele tem? Isso é um absurdo, pastor. Pastor que faz isso é um ladrão. É um bandido. O homem de Deus que faz isso, ele não é de Deus. Ele não merece nem pregar na nossa igreja. É um explorador. Não sei. Só dá para saber da seguinte maneira: se está falando dentro da palavra ou fora da palavra. Se estiver falando dentro da palavra, é profeta de Deus. Se estiver falando fora da palavra, pode ser um bandido, um ladrão, um malfeitor. Elias estava falando dentro da palavra. Deus mandou ele lá. E ele deu uma palavra acompanhada de uma profecia, dizendo, faça o bolo para mim, mas você vai prosperar. Faça o bolo para mim, mas é a tua farinha que vai multiplicar. Faça o bolo para mim,
e é o teu azeite que não vai acabar. Então aquela mulher, a segunda coisa que ela tinha que fazer, crer na palavra. A mesma coisa com Naamã. O profeta disse, vai se banhar 7 vezes no Rio Jordão. Você vai ficar totalmente limpo. E aí ele falou assim, mas espera aí, que absurdo. Lá na minha terra tem rios melhores do que esse. Tem o rio Farfar, quando eu quiser eu só mergulho lá. Tem rios com águas melhores, mais cristalinas, o meu é o melhor. E nós temos esse sentimento que o nosso é sempre melhor, né? O cara fala, a minha igreja é melhor, o meu pastor é melhor, o meu ministério é melhor. Oh, que bênção, irmão, glória a Deus. Não muda nada a minha vida o fato do seu ser melhor. Que bom que é melhor o seu, glória a Deus. Ora por mim lá, quando você estiver no seu melhor. E as pessoas ficam até sem graça quando eu falo isso. Não é nenhuma disputa. O problema do seu ser melhor não me prejudica em nada. Pelo contrário, que bom que você tenha mais do que eu. Melhor que os pastores preguem melhor do que eu. Melhor que o irmão do louvor cante melhor do que você. Só tem a ganhar o fato do outro ser maior do que você. E ele disse, não, eu tenho rios melhores na onde eu moro, e se fosse para se banhar, melhor eu banhar no meu. Por que você vai encrencar com isso? Por que Deus não pode fazer nessa igreja o que Ele faz numa igreja de 10 mil membros? Por que Ele não pode fazer nesse rio? Por que você não pode obedecer à instrução como ela é? Por que a gente vai mudar e querer fazer diferente do que Deus está pedindo? Por que a gente gosta de querer adaptar as coisas ou dar um jeitinho brasileiro e que no reino de Deus não funciona? Nós temos que fazer exatamente como o Senhor está dizendo para fazer. Por isso é importante a gente compreender os detalhes das Escrituras. E não precisa ser um teólogo em potencial para compreender, não. Você precisa entender a dinâmica, como funciona. O que eu estou te explicando aqui é como funciona a dinâmica. Deus manda um profeta, o profeta libera uma palavra, e você crê naquela palavra, coloca ela em prática, então você vai poder viver a promessa. Naamã precisou obedecer, e aí aparece um servo dele dizendo, mas, meu Senhor, se ele tivesse pedido algo difícil, você não faria. E tem evangélico que é assim. Algo muito difícil ele faz. Mas tirar a toalha da cama que a mulher pede, não põe essa toalha molhada aí, ele não consegue fazer. Às vezes a gente não consegue fazer coisas simples. Porque nós pensamos no seguinte, se eu fizer algo muito difícil para Deus, Ele vai me recompensar. Quanto maior a dificuldade, maior vai ser a recompensa. Mas quem disse que Deus vai pedir algo difícil para você? Por que Ele pediria algo difícil para você? Ele sempre vai pedir aquilo que você pode fazer dentro das condições que você tem. E às vezes a bênção é muito mais simples do que você imagina. Viver uma promessa pode ser muito mais fácil do que você pensa. É só você não criar problemas. Eu ouvi uma frase de um apóstolo que dizia assim, se a gente não atrapalhar Deus, a obra dele cresce sozinha. Se a gente não atrapalhar Deus, se eu não atrapalhar o Senhor, a igreja cresce por si só. Porque a palavra é dele, o poder é dele, a igreja é dele, a tua vida é dele, tudo é dele. Então, se a gente não atrapalhar, Ele faz a coisa acontecer. Ele quer só que você acredite, Ele nem está pedindo nada difícil para você. As pessoas pensam que Deus está exigindo delas algo muito difícil. Algumas dizem assim, não vou ser crente não deve ser fácil ser crente. Quem falou que não é fácil? Se você parar para pensar agora, eu te fazer uma questão, perguntar para você, qual é a coisa difícil que Deus está te pedindo exatamente nesse momento?
e eu falar para você, vem aqui falar qual é a coisa difícil que Deus está pedindo para você. Eu gostaria que alguém subisse aqui nesse altar e dissesse, não, olha, Deus me pediu algo muito difícil. Ele disse para eu sacrificar o meu filho. Deus pediu para eu libertar uma nação. Ele falou para mim, olha, você vai lá para a Argentina libertar um povinho, que eu vou te falar. Não. Ele não está pedindo isso para você. Ele pediu para Moisés. Ele pediu para Josué conquistar um país. Ele pediu para o próprio filho dele morrer no seu lugar. Mas para você ele só está pedindo uma coisa. Creia em mim. Confie nas pessoas que eu estou enviando para você. Creia em mim e acredite nos profetas que eu estou enviando para você. Eles vão dar uma palavra para você que vai transformar a tua vida. Quando a palavra entrar no teu coração, você acreditar nela e colocar em prática, então a tua vida, a tua história vai mudar. Jesus, ele veio para os seus. A Bíblia diz que os seus não receberam. Mas todos o quanto receberam, deu-lhes o poder para ser chamados filhos de... Ele continua vindo para os seus. Ele veio para você e para toda a tua casa. E você precisa só abrir o teu coração e aceitar o que Ele está falando. Procure compreender melhor o que Jesus está dizendo. Tudo que é trabalhado aqui, basicamente, é voltado para a palavra, para que você compreenda melhor a palavra, que é o próprio Jesus, segundo João, capítulo 1, versículo 1 em diante. A palavra que é o próprio Jesus está sendo levada até você, para você compreender e coloca ela em prática. Se o Senhor está dizendo, ame o próximo, que custa você amar o próximo? Se Jesus ensinar você, perdoe, por que você não perdoa? A palavra dele não é tão difícil assim. Nós somos. Parece que tudo em nós irrita. Tudo em nós tira a nossa paz. Tudo em nós nos incomoda. Tem um fenômeno chamado os desengrejados, que estão se perdendo, muitos vão para as trevas, passa a eternidade longe de Deus, porque qualquer coisa incomodou ele. Não é difícil estar aqui. Vá por mim. Mas tem uma luta espiritual, pastor. Tem. Mas a Bíblia diz que o maior é o que está em do que o que está no. Então não é desculpa para você não fazer. Naamã, você pode mergulhar. Viúva, você pode fazer um bolo. Jesus estava dizendo, vocês podem me receber como Jesus Cristo, Filho de Deus? Vocês podem receber a palavra que eu estou dando? E quando você recebe a palavra, ela não é só de boca, eu aceito, é verdade o que o pastor estava falando nesta manhã, eu recebo a palavra de Deus, eu tomo posse. Não, isso aí, não é assim que funciona, irmãos. Abra lá em Tiago, capítulo 2. Tiago, capítulo de número 2, versículo 17. Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está... Na Bíblia nós temos duas obras importantes, dentre várias. Obras da lei e obras da fé. Obras da lei exige do indivíduo um esforço muito grande para obedecer toda a Torá. Obras da fé não exige força. Exige crença, confiança. Obras da lei, eu recebo a palavra da lei e eu ponho muita força para obedecê-la. Obras da fé, não. Eu recebo a palavra, eu acredito, então eu pratico.
Não é força física. Amar o próximo não é força física. Mas talvez você tenha que fazer alguma força, que é chamada obras da fé. Eu vou amar o próximo, não porque o próximo tem sido maravilhoso para mim, mas porque a palavra de Deus me ensina assim, porque o meu Senhor, o meu profeta maior pediu e eu vou praticar. Porque eu creio no meu Deus e se Ele pediu para eu amar, eu vou amar. E não importa se aquele que Ele me pediu para amar é meu amigo ou é meu inimigo. Faz bem ou faz mal para mim, eu vou amar assim mesmo. Porque eu quero ser um profeta como é o meu profeta maior, Jesus. Quero ser como Ele, falar como Ele, pensar como Ele, agir como Ele, ser um instrumento nas mãos dEle. Então eu vou encerrar dizendo, Lucas capítulo 4. Versículo 18 e 19. Jesus veio no poder do Espírito. Ele foi ungido. O nosso profeta maior veio em carne e foi ungido para trazer boas notícias aos pobres, para proclamar liberdade aos presos, para recuperar a vista dos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor, que é salvação. Mas veja, versículo 24. Mas nem todos vão aceitar. Digo a verdade, nem todos vão aceitar o profeta Jesus ou aqueles que Ele enviou. Os que não aceitam não vão conseguir viver tudo que Jesus veio trazer. Os que aceitam vão poder viver a vida abundante que Ele prometeu. E Ele deu 2 exemplos, então eu encerro dizendo, aceite o profeta, aceite a palavra e tenha obras da fé, coloque em prática a palavra que você recebeu. Então você vai começar a viver uma vida poderosa na terra, que foi para isso que Jesus foi enviado a nós. Foi para isso que Ele morreu na cruz do Calvário e ressuscitou. Para que você possa viver uma vida que, sem a obra de Deus, você jamais alcançaria. Então a obra foi feita. Jesus fez a parte dele. E agora cabe a nós fazer a nossa parte. Se nós falharmos na nossa parte, toda a obra de Cristo fica comprometida em nossas vidas. A obra de Cristo nunca fica comprometida no todo, mas em algumas pessoas ficam. Então Jesus deu 2 exemplos. Havia muitas viúvas, mas nem todas prosperaram. Muitas viúvas passando fome nos dias de Elias, mas nem todas prosperaram. Há muita gente passando fome hoje. O número de miseráveis aumentou vertiginosamente. Nos próximos meses, a crise vai aumentar economicamente. Mas você não precisa passar por isso. A pandemia ainda não acabou. Nos dias de Naamã havia muitos leprosos morrendo de lepra. Mas Naamã não morreu. E nos nossos dias há muita gente morrendo. E não é só de Covid não, irmãos. É tudo quanto é tipo de coisa. O grande engano das pessoas é achar o Covid está matando. Não. Todos os dias, a cada 1 segundo, morrem 3 pessoas no mundo. Antes da Covid. As pessoas vão continuar morrendo. Não viva como se você não fosse morrer. Agora, creia em Jesus Cristo. E aí você pode viver como se não fosse morrer. Vou repetir. Não viva como se você não fosse morrer. Mas creia em Jesus Cristo.
aí você pode viver como se você não fosse morrer. Dá para entender? Fisicamente você morre. Mas se você crê em Jesus Cristo, você nunca vai morrer. Ele vai ressuscitar você e vai te dar um novo corpo e você vai estar para sempre com o teu Senhor. Amém? Será que você pode aplaudir o Senhor? Os obreiros podem vir. Glória a Deus. Primeira Coríntios, capítulo 11. Versículo 23. Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Versículo 26. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Quem são esses vocês? Diga, nós somos o vocês. Amém? Nós anunciamos a morte do Senhor quando comemos o pão e bebemos do cálice. Versículo 27. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado. Será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Versículo 28. Examine-se cada um a si mesmo e então coma. Eu vou me examinar e não vou comer. É bíblico? Não. O que é bíblico é examine-se e coma. É uma ordem. Eu já vi muita gente dizendo: eu não vou comer, porque não, eu cometi um deslize, eu não sou digno, não vou comer. E ele faz isso pensando que está agradando a Deus. Não está. Só pode agradar a Deus quem come e quem bebe, porque quem come e quem bebe anuncia a morte do Senhor. Quem não come e quem não bebe não pode anunciar. E a morte do Senhor, bem como a sua ressurreição, são as boas novas do reino. Porque cumpriu-se a palavra, cumpriu-se as profecias. Jesus leva os nossos pecados. E se Ele levou os nossos pecados, se Ele tirou de nós os pecados, nós somos livres. E nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então você examine-se, olhe para dentro de você. E se há algo que você precisa consertar, melhorar ou pedir ajuda do Senhor, Senhor, isso aqui na minha vida precisa mudar. Faça agora. Feche os teus olhos, por gentileza. Oh, Deus maravilhoso. Esta é a santa ceia do Senhor. Eu louvo, exalto e bendigo o teu nome por esta oportunidade. Nós o aceitamos, Jesus, como nosso profeta, como aquele que veio trazer a palavra da verdade. Pedro disse: para onde iremos, Senhor, se só tu tens as palavras de vida eterna? Recebemos o Senhor, recebemos a tua palavra da verdade. E agora vamos usar a nossa fé para termos a obra da fé, Senhor, que é participar da ceia. Não adianta dizer eu creio. É necessário, Senhor, obedecer, praticar, mostrar através das obras as nossas crenças. E é isso que a igreja está fazendo aqui, Senhor. Nós cremos, Jesus, que o Verbo se fez carne, habitou no nosso meio
e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Aleluia. Sabemos, ó Deus, que nós pecamos. Se não pecarmos, fazemos o Senhor mentiroso e não há verdade em nós. Mas todavia, Senhor, está escrito que se alguém pecou, temos um advogado para com Deus Pai chamado Jesus Cristo, o justo, que nos purifica, que nos perdoa, Senhor. Por isso, nesse momento, nós fazemos uma autoanálise, cada um olhando para dentro de si, Senhor, sabendo que precisamos melhorar, sabemos que precisamos sim, Senhor, de mais ajuda, de mais palavra, de mais poder, de mais virtude, precisamos de mais palavras proféticas, profecias, ensinos, ó Senhor, para sermos moldados, ó Pai, estamos sendo transformados no nosso espírito, na nossa alma e na nossa carne, meu Senhor. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor nos reuniu nesta manhã para trazer à nossa memória a obra magnífica na cruz do Calvário. O Senhor veio, ó Pai, nesta manhã para nos fazer lembrar que o Senhor ressuscitou. O Senhor veio nesta manhã para nos fazer lembrar que os nossos pecados foram perdoados, ó Pai. O que cometemos, Senhor, no passado, o que cometemos no presente e aqueles que vamos cometer no futuro, tamanha é a obra da redenção, Senhor. E como disse o apóstolo Paulo, nada pode nos separar do teu amor. Nem a vida, nem a morte, nem anjo, nem principado, nem o que veio, nem o que há de vir, Pai. Nada pode nos separar do teu amor. Nós estamos aqui, Senhor, por causa do teu grande amor, da tua grande misericórdia para com as nossas vidas. Aceita-nos, Senhor, mais uma vez. Receba-nos, ó Pai, de coração. Oh, Senhor, receba-nos, Jesus, nessa manhã. Às vezes nós erramos, às vezes nós falhamos, às vezes pensamos em retroceder, às vezes titubeamos, ó Pai, na palavra, às vezes nós somos chatos, ó meu Senhor, encrencamos por qualquer coisa, às vezes nós não aceitamos um profeta, não aceitamos uma maneira de ser de alguém, não aceitamos como funciona uma igreja X ou Y, não aceitamos, ó Pai, e não respeitamos as características das pessoas. Nós somos assim, Senhor, nos perdoe. E mesmo sabendo que nós somos assim, o Senhor ainda disse sim. E morreu no nosso lugar. E estamos aqui para reconhecer isso. Me perdoe, Senhor, de coração. Porque com o coração eu te peço perdão. Perdoe os meus irmãos. Perdoe a tua igreja, Senhor. Perdoa-nos. Mais uma vez, Senhor. Nos perdoe. Oh, Senhor. Eu sei que às vezes, ó Pai, temos que insistir no pedir perdão. Mas por causa da fraqueza da nossa carne, eu penso que até o último dia da nossa vida, Senhor, na terra, de nossas vidas aqui na terra, teremos que pedir perdão ao Senhor. Nos perdoe. Nos perdoe no nome de Jesus. Mas vamos cumprir a Tua palavra. E vamos tomar a Tua ceia, Senhor, para a glória do Teu nome. Amém, Jesus. Amém. Amém.